famine, no one will eat. All the Egyptians will be hungry. If the flood will come strong, maybe it can destroy things. As areias escaldantes do deserto egípcio escondem inúmeras histórias do passado. A história do Egito Antigo é rica e repleta de mistérios e segredos há muito tempo enterrados sob a superfície. No entanto, recentemente uma descoberta arqueológica surpreendente veio à tona, revelando uma civilização antiga que havia permanecido oculta sob a areia por milênios. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos a emocionante descoberta dessa civilização perdida no Egito e como ela está transformando nossa compreensão da história humana. As evidências encontradas nesse sítio arqueológico proporcionam uma visão única e inédita sobre como as antigas civilizações viveram, prosperaram e desapareceram no vasto cenário do tempo. Arqueólogos, historiadores e entusiastas do Egito Antigo agora enfrentam o desafio de decifrar os segredos desse povo esquecido e sua contribuição para a evolução da humanidade. A descoberta dessa civilização perdida nos lembra que mesmo em pleno século XXI, o passado pode nos revelar surpresas e conhecimentos que expandem nossa visão do mundo e nos conectam às raízes mais profundas de nossa própria história. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Palácio dos Reis do Lorde Sumério, encontrado em colaboração arqueológica com o Museu Britânico, foi descrito pelo diretor do Museu Britânico como um dos locais mais fascinantes que ele já visitou. Mas o arqueólogo que liderou a descoberta de um templo sumério perdido na antiga cidade de Girsu disse que foi acusado de estar inventando e desperdiçando fundos. Contudo, o Dr. Sebastian Rey liderou o projeto que descobriu o palácio de 4.500 anos no atual Iraque, considerado a chave para mais informações sobre uma das primeiras civilizações conhecidas. O Palácio do Senhor dos Reis da antiga cidade suméria de Girsu, agora localizada em Tello, sul do Iraque, foi descoberto durante um trabalho de campo no ano passado por arqueólogos britânicos e iraquianos. Inclusive, ao lado da cidade antiga, foram descobertas mais de 200 tabuletas cuneiformes, contendo registros administrativos da cidade antiga. Rey disse que quando ele mencionou o projeto pela primeira vez em conferências internacionais, ninguém acreditou nele. Todo mundo basicamente me disse: "Ah não, você está inventando, está perdendo seu tempo, está desperdiçando fundos do governo do Museu Britânico do Reino Unido. Era isso que eles estavam me dizendo", disse ele. Girsu, uma das primeiras cidades conhecidas na história da humanidade, foi construída pelos antigos sumérios, que entre 3.500 e 2.000 a.C. inventaram a escrita, construíram as primeiras cidades e criaram os primeiros códigos legais. A cidade antiga foi descoberta há 140 anos, mas o local tem sido alvo de saques e escavações ilegais. No entanto, a descoberta é resultado do projeto Girsu, uma colaboração arqueológica estabelecida em 2015, liderada pelo Museu Britânico e financiada pelo Museu Getty, com sede em Los Angeles. Juntamente com a descoberta do palácio e das tábuas, também foi identificado o templo principal dedicado ao deus sumério, Ningirsu. Antes desse trabalho de campo pioneiro, sua existência era conhecida apenas por inscrições antigas descobertas ao longo da primeira escavação bem-sucedida da cidade antiga. O projeto segue o esquema iraquiano financiado pela primeira vez pelo governo britânico em resposta à destruição de importantes patrimônios patrimoniais no Iraque e na Síria pelo Estado Islâmico. Desde a sua criação, mais de 70 iraquianos foram treinados para realizar 8 temporadas de trabalho de campo em Girsu. Assim, as primeiras paredes de tijolos de barro do palácio, descobertas no ano passado, estão desde então no Museu do Iraque, em Bagdá. Os sumérios habitavam a antiga região mediterrânea oriental da Mesopotâmia
e foram responsáveis por muitos avanços tecnológicos, incluindo medições de tempo e escrita. Segundo Hartwig Fischer, diretor do Museu Britânico, o local da antiga cidade no sul do Iraque foi um dos locais mais fascinantes que ele já visitou. Em comunicado, ele também afirmou: a colaboração entre o Museu Britânico, Conselho Estadual de Antiguidades e Patrimônio do Iraque e o Getty representa uma nova maneira vital de construir projetos cooperativos de patrimônio cultural internacionalmente. Estamos muito satisfeitos que a visita de hoje possa celebrar as recentes descobertas resultantes dessa colaboração e continuar o compromisso de longo prazo do Museu Britânico com a proteção da herança cultural do Iraque, o apoio à pesquisa inovadora e o treinamento do próximo geração de arqueólogos iraquianos em Girsu. Embora nosso conhecimento do mundo sumério permaneça limitado hoje, o trabalho em Girsu e a descoberta do palácio e templo perdidos têm um enorme potencial para a nossa compreensão dessa importante civilização, lançando luz sobre o passado e informando o futuro. Ele ainda acrescentou: através de suas coleções, exposições, pesquisas e publicações, o Getty busca promover a compreensão e preservação do patrimônio artístico e cultural do mundo. O mundo antigo tem sido um foco particular dos programas do museu no Getty Villa e, portanto, estamos muito satisfeitos por ter feito parceria com o Museu Britânico no projeto Girsu no Iraque. Este programa inovador fornece suporte crítico para o sítio arqueológico de importância única de Girsu, por meio do treinamento de especialistas iraquianos encarregados de seu desenvolvimento para arqueologia e turismo sustentáveis. Já o ministro da Cultura do Iraque, Ahmed Fakak al-Badrani, disse: as escavações arqueológicas britânicas no Iraque revelarão ainda mais eras antigas significativas da Mesopotâmia, pois é um verdadeiro testemunho dos fortes laços entre os dois países para aumentar a cooperação conjunta entre os dois países. O explicador sumério. Os antigos sumérios criaram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Sua pátria na Mesopotâmia, chamada Suméria, surgiu há cerca de 6.000 anos ao longo das planícies aluviais entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque e na Síria. Os sumérios aprenderam a cultivar em grande escala no chamado Crescente Fértil, uma fina faixa em forma de meia-lua da Mesopotâmia, muitas vezes ligada ao surgimento da agricultura, escrita, matemática e astronomia. E embora as paisagens áridas e antigas do Oriente Médio possam não parecer o local mais provável para um avanço agrícola, a Suméria, na verdade, tinha uma enorme vantagem. Ao se estabelecer entre dois grandes rios, os sumérios se beneficiaram de um rico solo de várzea e muita água para irrigar as plantações. Seu sucesso foi acelerado pelas inovações tecnológicas sumérias, como canais e arados. Assim, com o tempo, os sumérios ficaram tão bons em cultivar alimentos que começaram a ter recursos suficientes, sobrando para se concentrar na construção de cidades e templos. Surgimento das cidades sumérias. Cerca de 10.000 anos atrás, as aldeias começaram a surgir em toda a Mesopotâmia. As pessoas que viviam na região criavam animais e cultivavam grãos, embora continuassem a caçar e coletar. Com o tempo, essas aldeias se expandiram e seu povo tornou-se cada vez mais dependente da agricultura. Porém, os arqueólogos ainda não sabem exatamente como era a vida dessas culturas primitivas. No entanto, semelhanças em estilos de cerâmica e selos de selos colocados em uma variedade de recipientes sugerem que algum nível de controle administrativo surgiu entre 6.000 e 7.000 anos atrás. Enquanto isso, as pessoas começaram a construir uma série de templos usando tijolos de barro em um local chamado Eridu. A cidade parece ter sido fundada por volta de 5.400 a.C. e foi ocupada por milhares de anos, até ser finalmente abandonada por volta de 600 a.C. O status de Eridu era lendário mesmo nos tempos antigos. Os babilônios realmente acreditavam que Eridu era a cidade mais antiga da Terra, tendo sido criada pelos próprios deuses. Esse tipo de reverência também atraiu pesquisadores modernos.
Mesmo antes de os arqueólogos descobrirem Eridu, eles já haviam lido sobre sua existência em textos antigos. Depois que o parentesco desceu do céu, Eridu tornou-se a sede da realeza, diz uma tabuleta suméria que foi encontrada. A área ao redor de Eridu foi escavada algumas vezes entre meados do século XIX e meados do século XX, revelando os restos de uma metrópole outrora extensa, que viu sucessivos edifícios construídos sobre os restos de templos e outras estruturas que existiam antes. Essas escavações confirmaram Eridu como uma metrópole real e verdadeiramente antiga, com cerca de 7.400 anos de idade. Assim, Eridu está entre as cidades mais antigas da humanidade, mas nem de longe a mais antiga. O atual candidato favorito para a primeira cidade da Terra é Çatalhöyük, que ficava ao norte da borda comumente aceita do crescente fértil na Turquia moderna. Çatalhöyük foi fundada há 9.600 anos e também sobreviveu por milênios, desaparecendo apenas alguns séculos antes da fundação de Eridu. No entanto, Eridu foi apenas o começo da Suméria. A civilização cresceu rapidamente para incluir dezenas de cidades, como Ur, Kish e Uruk. Assim, à medida que as cidades sumérias explodiam em tamanho, a Suméria emergiu como uma das primeiras grandes sociedades agrícolas do mundo. Com o tempo, a influência de Eridu diminuiria e Uruk assumiria um papel descomunal. Em seu auge, há cerca de 4.800 anos, Uruk era a maior cidade do mundo. Algumas estimativas sugerem que a cidade abrigava até 80.000 pessoas, em uma época em que a população humana total estava em torno de 15 milhões. Inovações tecnológicas sumérias. A inovação foi um dos fatores-chave nos esforços dos sumérios para transformar o deserto em um oásis, e uma de suas inovações mais benéficas também estava entre as mais simples: o arado. O primeiro arado apareceu por volta de 3.500 a.C. E por volta de 1.500 a.C., os sumérios também inventaram um arado semeador, que permitia que os fazendeiros utilizassem os animais de carga para cultivar e plantar ao mesmo tempo. Os dispositivos ainda vinham com instruções, cortesia do Sumerian Farmer's Almanac, que dizia para os agricultores como aumentar o rendimento de suas colheitas graças ao cultivo e à irrigação. Todas as eficiências ajudaram a sustentar uma população crescente, bem como um sistema crescente de governantes e religião. E à medida que suas cidades cresciam, também cresciam seus esforços em redação, matemática e religião. Já há 5.000 anos, os sumérios desenvolveram o cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita. Inscrições sumérias em argila e pedra rastreavam o comércio e movimentação de grãos e outros bens, registravam a história suméria e até incluíam receitas culinárias. E assim, milhares de tábuas sumérias ainda aguardam tradução em museus ao redor do mundo. Os sumérios também inventaram ou utilizaram uma grande variedade de outras inovações aparentemente mais modernas, como carruagens com rodas. Assim, embora os sumérios possam ter desaparecido há milhares de anos, sua influência e intriga continuaram até o presente, moldando aspectos da sociedade moderna que todos consideramos normais hoje. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.